Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vida já se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Sobre as nuvens descerá, e as nações dos reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade, e a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. Os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Hoje eu quero falar para vocês a respeito da história de Manassés. Sim, esse homem aqui. Ele está usando coroa. Manassés era um rei. E o seu pai era o rei Ezequias. O rei Ezequias morreu quando Manassés ainda era criança. Então, Manassés, com 12 anos de idade, se tornou rei. Mas Manassés ele não era rei sobre qualquer lugar ou sobre qualquer povo. Ele era rei de Judá, sobre o povo de Deus. E uma das coisas normais dessa época era existir o templo do Senhor. E aqui está o templo do Senhor. Era um lugar muito especial e existiam muitas outras coisas bonitas no reino. Para Manassés crescer e se tornar um forte rei, ele deveria viver uma vida de obediência a Deus. Mas Manassés ignorou totalmente a Deus. Ele se tornou um rei mau, um rei perverso. E uma das coisas que Manassés fez que é muito errado, ele mandou com que construíssem imagem de ídolos. De todas as formas, de todos os tamanhos. Existia ídolo de prata, de ouro, de pedra, de madeira. Ele mandou até mesmo que construísse um ídolo no templo do Senhor. E se tem uma coisa que Deus reprova, é a idolatria. E todos nós sabemos que é mandamento do Senhor. Não podemos adorar os falsos deuses. Não podemos nem dobrar os nossos joelhos, nem os adorar, nem adorar nenhum deles. Porque essas coisas têm boca, têm olhos,
mas elas não falam, elas não veem, elas não escutam. Então essas coisas não têm nenhum tipo de poder. Só existe um único Deus, e é o Deus de Israel. Manassés sabia disso. Mas mesmo assim, Manassés continuou desobedecendo a Deus. E outra coisa que ele fez que foi muito reprovada por Deus era a feitiçaria. Manassés estava trabalhando com feitiçaria e bruxaria. Sim, e Manassés prosseguia nesse caminho de desobediência. Mas então, como todos nós sabemos, Deus puxa a orelha de todo aquele que insiste em viver uma vida de desobediência diante dele. Então, se era um rei, existia guerra. E aqui vieram os inimigos. Estes eram os assírios. Os assírios atacaram o povo de Deus. E Deus permitiu a derrota do seu povo, como castigo, como punição, porque eles se afastaram de Deus. Então os assírios levaram todo o povo e levaram o rei também, escravizaram o rei e prenderam ele numa cadeia fria e escura. E por um bom tempo, o rei Manassés ficou ali, preso, sem saber o que fazer. Mas Manassés começou a clamar a Deus, e ele se arrependeu de tudo que ele tinha feito no seu reino, e ele pediu perdão a Deus. E Deus, conhecendo o coração de Manassés, perdoou ele, e não só perdoou, mas também libertou ele da prisão. Então, Manassés voltou para o seu reino, e quando ele chegou lá, ele era um novo homem e um novo rei. E ele mandou que destruíssem todos os ídolos, todo tipo de imagem, todos os lugares de adoração aos falsos deuses. Manassés também começou uma reforma do templo. Mas conforme os anos foram passando, um certo dia, Manassés morreu. E ninguém sabia o porquê, ninguém entendia, mas Manassés morreu e ele foi enterrado em seu próprio reino. E como é de costume, conforme a tradição da época, o seu filho deveria assumir a sua posição. Sim, Manassés tinha um filho, e ele se chamava Amon. Amon se tornou rei com 22 anos. Só que Amon era um rei muito perverso e muito mau. E ele não queria saber de Deus, ele nem queria saber do templo. O templo estava precisando que reformassem ele, que dessem uma ajeitada nele. Ele ignorou o templo e ele mandou que construísse novamente os altares. E ele trouxe novamente a idolatria no meio do povo de Deus. E não só era isso. Amon também era muito perverso com o povo. As pessoas não gostavam dele como rei, como pessoa. Ele era muito perverso. Então, um certo dia, em sua própria casa, vieram pessoas escondidas e atacaram o rei Amon. E ele foi morto em sua própria casa. Então, como Amon havia morrido, quem iria assumir? Será que Amon tinha um filho? Sim, ele tinha um filho bem pequenininho de 8 anos. E esse filho se chama Josias. E Josias cresceu. E Josias, ele sempre cresceu em obediência e temor a Deus. E ele mandou que desfizessem todos os ídolos do meio do reino de Deus. Ele não permitia que nenhuma dessas coisas fizessem parte do reino. Ele também mandou que reformassem o templo, pois estava precisando de uma reforma. E ele mandou consertar. Mas um certo dia, quando as pessoas estavam consertando o templo, acharam o livro da lei. E trouxeram até a presença do rei Josias e leram para ele. No livro da lei havia os mandamentos do Senhor. Aquele que não vivesse em conformidade com o livro, com aquilo que estava escrito no livro da lei, estaria em pecado diante de Deus. E Manassés, ele começa a chorar depois de ouvir o que havia escrito na lei. Porque os antigos reis que vieram antes deles haviam sido reis perversos e desobedientes a Deus. Então ele clamou e começou a chorar diante de Deus, pedindo perdão a Deus pelo povo e por ele mesmo. Então, certo tempo depois, ele consulta a profetisa. Sim, essa mulher de Deus aqui. E essa mulher de Deus, ela traz um recado para o rei Josias. E ela diz que Deus mandou dizer que irá castigar todo o povo por sua desobediência e idolatria. E ela vai embora. Ela dá o recado de Deus e vai embora. Só que depois de certo tempo,
Josias, ele continuava em obediência e temor. Então, a profetisa, ela manda o recado para o rei Josias, dizendo que Deus livrou ele e o povo do castigo que Deus ia mandar. Então, certo tempo depois, ele concluiu a reforma do templo. E esse foi o rei Josias. Mas depois de muito tempo, veio um rei. Mas esse rei, ele veio sem coroa. Ele veio de maneira simples. Esse rei, ele veio como servo e ele serviu a todos. E esse é o Filho do próprio Deus. Esse é Jesus. Jesus cumpriu o que nenhum dos outros reis conseguiram cumprir. Jesus cumpriu toda a lei, toda a vontade do seu Pai que está no céu, que é o próprio Deus. Aquele que conhecia Jesus, que conhece a Ele, conhece o próprio Deus. Então, Jesus ele veio para servir, mas muitos não aceitavam a mensagem que ele trazia. Muitos não acreditavam que ele era o Filho de Deus. Então, crucificaram e Jesus foi morto por causa do meu e do seu pecado. Mas Jesus ressuscitou, porque Jesus é o próprio Deus, porque Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se você quer ser liberto do pecado, somente Jesus você pode conseguir isso, porque somente Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Então, depois de um tempo que Jesus ressuscitou, depois de ter morrido por causa do meu e do seu pecado, ele subiu ao céu. E hoje, nós vivemos com a esperança, com a promessa de que um dia ele virá. E sim, um dia Jesus retornará, revestido de toda a glória, de toda a autoridade, de todo o poder, para buscar aqueles que são fiéis a eles, para buscar aqueles que são obedientes a ele. Então, ele levará todos os fiéis para a verdadeira casa, que é o céu. Que Deus assim nos abençoe.